Muitos presos de cadeia que sobreviviam à custa de achacar, de roubar, de oprimir os presos jovens. E eles começaram a se unir a mim e muito em breve nós tomamos conta do sistema prisional do Paraná, para onde eu fui inicialmente mandado. E aí eu me tornei um preso problema. Eu tentava fugir, eu me rebelava contra isso, e na época não era brincadeira os sistemas prisionais, era a época da ditadura militar. Geralmente duro, castigos violentos, e me mandavam para um lugar, me mandavam para outro, e eu ficava cada vez pior. E eu comecei a me lembrar de um conselho, de um adágio popular que meu avô gostava de repetir para nós. E eu quero, sinceramente, deixar para vocês, principalmente jovens que me ouvem, que talvez me assistem pela internet. É maravilhoso esse pensamento se você colocar ele em prática à risca. Meu avô dizia assim, bem conhecido, você quer ser bom? Ande com os bons. Naturalmente você vai ser bom. Tem muitos sociólogos, muitas correntes da sociologia que odeiam essa corrente de pensamento, mas o homem costuma ser um produto do seu meio, com quem ele se associa, com quem ele anda, naturalmente ele vai ser bom. Aí meu avô falava, mas se você quiser ser mal, ande com os maus e você vai ver que você pode ser pior que eles. E isso aconteceu comigo. Eu não era mais bem-vindo no meio da pior escória que vocês possam imaginar. E assim vim parar na penitenciária do Carandiru, no ano de 1985, condenado a quase 50 anos, sem ter um processo em São Paulo, trocado por preso do crime organizado em São Paulo. No princípio fui para Araraquara, uma penitenciária de segurança máxima, não fui aceito, fui mandado para a penitenciária do Carandiru. Celas individuais, ali ao lado onde teve a detenção, que teve aquela grande rebelião, aquele terror, todo mundo ficavam os presos primários, eram celas de 40, de 50. Ali ao lado hoje é o maior presídio feminino da América do Sul, com quase 2.000 celas. Ali eram celas individuais, lá tinha uma cela reservada, guardada para mim. São 3 pavilhões, divididos em lado par e ímpar, 15 portões da entrada da rua até aquele último pavilhão. Lá no último andar, 5º andar, aqueles andares abertos com vão livre muito alto, no fim do corredor, na última cela, cela 1444, lá eu fui colocado. Todos detestavam aquela cela, era no fim do corredor, dava para divisa para presídio feminino, o centro de observação criminológica, com vários muros altos, a muralha principal com quase 10 metros, que está até hoje lá, hoje tem um parque bonito, e ainda tem esse presídio, com guardas andando armados. Ou seja, se você conseguisse serrar aquelas grades, descer toda aquela altura imensa, pular vários muros intermediários, aquela muralha grande, pronto, podia fazer um filme da sua vida. Mas aí você cairia dentro da casa de detenção. Ou seja, o apelido daquela cela era onde o vento encosta o cisco. Sabe o que é cisco, né? Folha que está seca, que não tem mais para onde ir. E lá eu fui colocado. As grades da minha cela eram batidas de noite, hermeticamente à noite e de manhã cedo. Eu era provocado pelos agentes de segurança, porque eu vim a minha ficha como uma pessoa que não tinha mais chance de recuperação para a sociedade. E no caminho, quando eu vim junto com alguns presos que estavam vindo comigo, muitos eram meus amigos, eu falei dentro de um camburão. Reportagem do Jornal Nacional, aquela coisa toda. Vocês podem até acessar nesses arquivos antigos. Foi no mês de agosto de 1985. Troca de presos entre Paraná e Santa Catarina, em São Paulo. E eu falei, olha, chegando em São Paulo, eu não quero mais saber de me envolver em problemas de ninguém. Eu só me prejudiquei, eu quero agora cuidar de mim, quero me transformar num preso anônimo para ver se assim eu consigo fugir. E eu coloquei aquele plano em prática. Eu me transformei no preso mais obediente daquele sistema. Eu fui trabalhar, eu fui estudar. E em 2 anos, você com 6 meses adquiria boa conduta. Eu adquiri boa conduta. 1 ano, ótima conduta, excelente conduta. E a minha pena, além de ser quase 50 anos, eu tinha 2 anos para cumprir como medida de tratamento e segurança. Ou seja, eu tinha que ir para um manicômio judiciário e ficar observado por psiquiatras e psicólogos. Se eles me dessem para uma pessoa sem chance de ir para o convívio da sociedade, eu ficaria eternamente preso. Deus tinha um plano para a minha vida. Hoje a sociedade clama por penas mais duras, pena de morte. Houve uma mudança na lei de execuções penais. Como eu era um preso primário, eu podia, a partir de um sexto, pleitear um semiaberto, e foi extinta aquela minha medida de segurança. O caminho estava andado. Pedi um pedido de progressão ao regime semiaberto, já cumpria um sexto.
Tudo bem, alguns exames, algumas coisas deram tudo certo, mas o juiz alegou que eu não tinha laços familiares em São Paulo e negou meu primeiro pedido. Eu continuei a luta, trabalhando, estudando, até que no dia 27 de julho de 87, 2 anos já no Complexo do Carandiru, aconteceu aquela rebelião. Não uma rebelião como houve lá na casa de detenção, onde vocês ouvem dos 111 mortos. Eu sabia que era muito mais, mas não tinha ideia de quantos eram, porque eu conheci muitos presos que depois foram para a penitenciária, saindo da detenção. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava dando testemunho na igreja de Vila Espanhola, ali no distrito de Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e eu almocei na casa de um irmão que é oficial daquela igreja, e ele trabalhava no necrotério de Vila Cachoeirinha, para onde foram mandados todos os corpos daquele massacre. Ele, naquela época, estava afastado da igreja. Tinha saído da igreja e trabalhava concursado público. Ele recebeu 350 cadáveres. Começaram a encostar todas as viaturas dos IMLs regionais de São Paulo e levar para as valas de Perus. Quando a imprensa encontrou 111 mortos. Ele sofreu tantas ameaças, ficou tão chocado que ele pediu exoneração do cargo público e graças a Deus ele voltou para a igreja, está na igreja até hoje. O nome dele é Ajaxo. Todos o conhecem por Buruga, ali na Vila Espanhola, na zona norte de São Paulo. Essa rebelião da qual eu estava foi bem diferente. Os presos eram presos experientes, conseguiram pôr armas para dentro da penitenciária. Sabe como que é, né? Estado deles, superpoderes, as armas vão flutuando, caem lá dentro. Não, não é assim, é muito dinheiro, corrupção. E colocaram armas para dentro e tentaram planejar aquela fuga infalível. E para minha infelicidade, alguns dos meus melhores amigos, inclusive alguns que vieram do Paraná, estavam envolvidos naquela tentativa de fuga. E olha, você, apesar de você não estar no esquema, de não ter colocado as armas, tal, você é nosso brother, você está, como eles dizem, você está na fita, você vai embora com a gente. Vai ser tal hora e tal, tem carro esperando, o funcionário da guarita está acertado, já está corrompido e nós vamos embora. Todo mundo louco, cheio de álcool, cocaína, maconha, todo muito louco, eu o único lúcido. Orei, quantos são? Olha, com você são X, mais de 10. Eu pensei, 5, 6, se tiver muita sorte, vão. Os últimos serão os buchos de canhão, vão distrair os policiais das outras guaritas que vão alertar quando depois pular 4 ou 5. Não vou, muito obrigado, estou fora. Você é louco, vamos embora, você tem que sair, você vai ficar aqui, a sua pena é muito longa, você vai sair daqui velhinho e tal. Eu falei, não, mas eu não vou. Eu quero ir embora, mas eu não quero tomar tiro. Não, nós vamos embora. Eu vi a decepção na cara deles. E eles estavam tão loucos que eles se enganaram no horário da troca do turno. Não era naquela troca para eles irem. Eles foram bem na hora que não era o guarda que estava corrompido na guarita e tomaram um tiro para todo lado, voltaram para trás, sequestraram todos os seguranças, diretores de primeiro e segundo escalão do presídio, queriam armas, queriam tanta coisa para fugir. O governo não aceitou. Sabem quem era o governador? Orestes Quercia. Não negociava com bandido. Secretário de Segurança Pública, Fleury. Secretário de Justiça, Michel Temer, vice-presidente da República hoje. Esperou anoitecer, como é praxe, invade a cadeia. Morreram reféns, morreram presos. Lá na detenção, os presos morreram todos deitados. Dessa vez morreram reféns, morreram presos, os presos reagiram. E aí até que aconteceu o meu encontro com Jesus naquela noite, por volta de meia-noite. Numa oficina onde eu procurei ficar, tinha uma oficina do Senai, onde eu estava fazendo um curso, uma tornearia. E eu sabia que eu não podia ficar num lugar sozinho. Eu corria risco de vida, porque os guardas sabiam que os meus amigos estavam envolvidos. Então, quando eles invadiram aquele local, procurei ficar ali no meio, onde tinha bastante gente. E para tentar passar batida, a hora que eles invadiram, cortaram gás lacrimogêneo de efeito moral, eu me escondi atrás de um torno e fiz uma oração desesperada. Lembrei da minha mãe, que falou que se um dia eu estivesse em desespero, era para eu clamar a Jesus que Ele me salvaria. Lembrei de dentro da prisão de quantas vezes Jesus sempre tentou me buscar e eu virava as costas. E muitas vezes eu zombava. Muitas vezes eu dizia para aqueles heróis que aceitavam Jesus lá dentro: vocês são os covardes, estão se escondendo atrás da Bíblia, não tem mais coragem para encarar a barra pesada, agora estão se escondendo atrás da Bíblia. E naquela fração de segundos eu lembrei de tudo isso, mas lembrei da minha mãe.
E eu não queria morrer daquele jeito, sem deixar saudade, odiando meu pai. Praticamente eu não tinha mais família, não tinha nada, não tinha sonhos, eu vegetava. Eu tinha pesadelos horríveis, eu era consumido pela culpa, pelo remorso, eu me sentia um monstro. Eu não via mais nem sombra daquele menino cheio de sonhos que um dia saiu de casa em busca de liberdade. E eu fiz a primeira oração da minha vida. E eu falo para você, se você está esperando você ser santo para você orar a Deus, você nunca vai orar. Você tem que orar a Deus e abrir o seu coração do jeito que você está. E eu não pronunciei uma palavra, mas eu fiz uma oração. Falei, Senhor Jesus, me perdoe por estar agora recorrendo a Ti. Muitas vezes eu lhe desprezei, zombei. Mas se o Senhor existe de verdade, Senhor, por favor, salva a minha vida. E eu prometo que eu entrego minha vida a Ti. Eu não tomei um arranhão. Os meus amigos ficaram, nossa, como que você sobreviveu? E eu fui para o Paraná responder um último processo. Fiquei na cela da Polinto, um lugar horrível. Encontrei uma pessoa sofrida. E perguntou como que eu tinha sobrevivido da rebelião. E eu contei. E ele falou, nossa, Jesus salvou a sua vida. E aquele cara sabia tudo de Bíblia que vocês imaginam. Desde Febem tentavam converter aquele homem. Ele conhecia de uma forma incrível a Bíblia. E ele sempre via alguma incoerência com as religiões que tentaram convertê-lo. E ele falou, Jesus salvou sua vida. João, eu falei, Pedro, eu tenho uma confusão tão grande na minha cabeça. Eu nasci lá católico, Nossa Senhora, santo disso, santo aquilo, Deus, Jesus, me explica melhor essa coisa. Eu nunca tinha deixado ninguém me explicar. Aquele homem me explicou de uma forma tão incrível. E eu falei, nossa, mas puxa vida, que coisa bacana. E você acha que então é por isso que eu vejo Jesus pendurado naqueles crucifixos? Você acha que Jesus pode me perdoar? Ele falou, sim, com certeza. Jesus vai te perdoar, vai te dar a paz. E Jesus vai te dar a vida eterna. Eu falei, o que é a vida eterna? Quando ele falou que a vida eterna era o céu, eu comecei a rir. Eu falei, não, você está brincando comigo, cara, não é possível. Ele falou, por quê? Eu falei, mas Deus não é justo, Deus não é bom? No céu não vão ter pessoas boas? Ele falou, sim. Eu falei, então como que Deus pode levar uma tranqueira como eu para o céu? Ele falou, não, mas Deus vai te mudar, Deus vai te transformar. Você precisa só entregar a sua vida na mão de Jesus. Eu achava fácil demais, falando, João, não é fácil. Tanto isso é o meu exemplo. Aquele homem tinha 50 e poucos anos, parecia muito, muito mais. Os psicólogos, os psiquiatras tentavam me impactar, falando, você tem potencial, você pode mudar. Um juiz charameu na sua vida. Eu zombava, mas aquele homem falou tudo o que eu precisava ouvir. O que ele falou gerou a minha alma, meu coração. Ele falou, João, se você não aceitar Jesus, você vai ser eu amanhã. E eu gelei. Nossa. Eu tinha que ter a maior sorte do mundo para ser aquele homem que não era nada. Não tinha mais família, não tinha mais ninguém, doente. E eu falei, mas como que eu faço? Existe alguma igreja? Ele falou, olha, eu encontrei uma igreja. Através de uma sessão de correspondências, eu era uma revista para jovens, e aí eu escrevi, descobri que era de uma igreja, eu não conhecia aquela igreja, e eles me deram estudos bíblicos, e tudo que eu aprendi está de acordo com a Bíblia. Então eu perguntei o que você perguntaria para ele, o senhor pastor Edson. E por que você não aceitou? E sabe o que ele falou para mim? A maior mentira que Satanás quer que eu e você acreditemos. Para mim é tarde demais, ele falou. Como eu sinto não conhecer o que eu conheço hoje para dizer para ele que essa é a maior mentira que Satanás quer que você acredite. Nunca é tarde demais para Jesus. Jesus pode todas as coisas. A prova disso é por eu estar aqui hoje. E ele me deu o endereço daquela igreja, de uma senhora que foi a pessoa que mais escreveu para ele, que mandou literaturas. E eu voltei para São Paulo num dia de desespero da minha vida, era o meu aniversário, 10 anos dentro da prisão, não tinha sonhos nem nada, ninguém sabia que eu fazia aniversário naquele dia. Escrevi para aquela senhora, ela já tinha ido morar em Goiás, tinha voltado para São Paulo, tinha voltado a frequentar a igreja central paulistana, tudo aquilo, nome, endereço, tudo eu gravei de cor, não tinha caneta onde nós estávamos para anotar aquilo lá. Escrevi para aquela senhora, ela tinha voltado a frequentar aquela igreja. Ela respondeu a minha carta. E eu falei, olha, a senhora tem uma Bíblia para me dar? A senhora pode realmente confirmar as palavras que o Pedro falou, que Jesus pode transformar a minha vida, pode me aceitar? E ela ficou preocupadíssima. Nossa, ele está desesperado. Falou, olha, eu quero te dar uma Bíblia, mas eu não quero simplesmente te mandar uma Bíblia. Eu posso te visitar? E Deus tinha um plano para a minha vida. Hoje só pode entrar parente de primeiro grau num presídio de segurança máxima. Naquela época eu podia entrar 4 pessoas com amigos. Meu hall de visita estava vazio, não tinha ninguém. Eu coloquei o nome dela, ela passou a me visitar. Me levou Bíblias. Eu passei a estudar aquela Bíblia escondido.